favor, se apresente, a palavra é sua. Tá, meu nome é Ludmila, eu sou professora de educação física como primeira formação e como segunda formação nutricionista. Na verdade, o esporte é a minha grande paixão, né? E essa ligação com o esporte, com a educação física, me fez ter milhões de curiosidades, que inclusive vocês todos estão nas perguntas, foram curiosidades que me levaram a fazer nutrição. E como a nutrição pode potencializar os nossos ganhos e pode também atrapalhar quando a gente não faz isso adequadamente, né? Então, assim, esse casamento de nutrição com educação física, no meu entendimento, sempre foi 50% de cada, né? Então, assim, não existe atleta que não saiba se alimentar, assim como o atleta que não faz um programa de treinamento adequado não vai ter êxito no seu esporte. Então, essa, para mim, foi a premissa maior para entender nutrição e educação física como aliados e casados vida inteira. Então, vocês já perceberam que o papo de hoje vai ser assim muito bom. Quem não me conhece, eu acho que todo mundo já colocou aqui minha pró, minha pró, minha pró, eu acho que todos já me conhecem. Mas, por desencargo, como faz parte do roteiro, eu vou me apresentar. Eu sou Jeane Ferreira, sou nutricionista, né? Então, assim, eu sou docente da Universidade de Salvador, atualmente no curso de medicina, atuo na administração, né, na gestão de unidades de alimentação e nutrição, faço consultorias e também atuo como personal diet. Mas quando vem algum paciente assim, dizendo atleta, eu digo, vou indicar quem é de direito. E aqui está ela, Ludmila. Ludmila, falei para você a primeira pergunta. Eu acho que essa pergunta aqui, né, até eu, olha, gente, quero falar uma coisa para vocês. Esse ângulo não está me favorecendo. Eu não tenho essas bochechas todas. Já estou aqui falando na frente da Nutri, educadora física, entendeu? Foi assim o ângulo que. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: o que diferencia um atleta e uma pessoa que pratica atividade física todos os dias? Então, vamos lá. Vamos colocar cada um na sua casinha, né? Cada um no seu quadrado. O atleta, ele tem uma vida e uma rotina e um controle sobre isso muito voltado para o rendimento e para o esporte. Então, quando a gente fala em atleta, esqueçam essa ideia de que atleta tem qualidade de vida. Não, não tem. O atleta, ele vive para o esporte e ele sempre trabalha no limite. E todo mundo que trabalha no limite corre o risco de ultrapassar esse limite. Então, as lesões estão sempre acompanhando os atletas, né? E a alimentação de um atleta é totalmente diferente de quem pratica 30 minutos de caminhada ou de quem faz musculação 4 ou 5 vezes na semana ou de quem calça o tênis, treina 3 vezes por semana, como a gente tinha conversado antes. Calça o tênis 3 vezes por semana, faz 2 tiros na pista, faz as provas da Adidas 2 ou 3 vezes no mês e tá tudo certo, e aí coloca a medalha no peito de participação e se chama de atleta. Não é, tá? Dentro desses dois extremos, tem aquele que tem uma vida mais regrada, mas não vive do esporte, né? Que a gente pode chamar de atleta amador. É aquele que tem uma vida onde tem um cronograma, um planejamento de treinos e de nutrição, que é para o rendimento esportivo, que faz competições onde ele precisa ter essa performance e é cobrado por essa performance, mas ele não vive disso, ele divide a vida social com a vida em família e o esporte, né? Então, assim, em Salvador hoje esse público cresceu. Então, a gente tem uma demanda de pessoas que têm usado corridas de rua, a natação, as travessias, né, o triatlon, o ciclismo, né, tem crescido em Salvador em relação a esse público, né? Esse público tem crescido bastante. Então, vamos diferenciar praticante de atleta amador de atleta profissional, tá? Quando eu falo de atleta profissional, a gente vai para clube e não quer dizer que o clube tenha um trabalho satisfatório em relação a esses profissionais. Mas, a priori, a gente entende que ele tem uma vida diferente e particular dos outros dois, tá? Poxa, excelente, Ludmila. Então, eu também queria ser atleta, Ludmila. Eu queria fazer 5 vezes na semana, ser chamada de atleta e ainda receber um auxílio para isso, né? Que não é a realidade. Vamos para a próxima pergunta, porque aqui
Minha Atleta, prova, deixa eu só consum... fazer um esclarecimento. fique à vontade, faça. Você já colocou Eu três sempre caixinhas. gosto de começar falando sobre isso, Sim, diferenciando não só categorias de pessoas que praticam exercício, como diferenciar atividade física de exercício físico, tá? Isso faz parte da gente entender, para a gente entender o porquê dessa live e quem realmente vai se identificar com esse assunto, tá? Atividade física é qualquer coisa que você faça durante o dia que não tenha planejamento. E varrer a exercício físico casa. é aquilo que você tem controle, né? Então, assim, eu falei isso semana passada e vou repetir para ficar uma ilustração bem interessante. Por Você favor. senta e levanta da cadeira 10 vezes por dia. Mas eu posso transformar esse seu levantar e sentar na cadeira como um exercício físico se eu começar a ter controle sobre isso. Eu digo, Jeane, você vai sentar na cadeira Ai, 10 gente, já quero vezes. agora, viu? 10 vezes? Você vai Já vou sentar 10 aproveitar. vezes. Sim, Só que você sim. não vai sentar e levantar na velocidade que você quer, não. Você vai Certo. contar 3 segundos para levantar, 2 segundos para sentar. 3 segundos para Ai, sentar, Jesus. 2 para levantar. Depois que você fizer isso 10 vezes, você vai descansar 40 segundos e vai Hum, retomar essa atividade. Então, isso é certo. exercício físico. Eu estou controlando Sim. velocidade de execução, tempo de execução, no sentido de Uhum, que você tem um tempo para contrair e para sim. relaxar, você tem Já quero fazer intervalo entre agora, gente. séries, né? Então, isso é exercício físico. É simples, dá para fazer em casa, mas deixa de ser atividade física, que é o sentar e levantar numa mesa de jantar, numa privada, Sim. num banco, no que for, e passa a ser Uhum, exercício. Porque aquilo tem uhum. controle, certo? Então, assim, essa é a grande diferença de quem calça o tênis e vai para a rua e anda a total e quem olha no relógio que fez 1 quilômetro na velocidade tal, com frequência tal. Isso é exercício físico. Eu tenho controle sobre isso. Né? Deixa de ser uma coisa por prazer e passa a ser uma coisa mais controlada. Tá? Maravilha, Ludmila. Aí você me Pronto, lembra agora vamos seguir. quando, quando as pessoas começam, quando você faz o cálculo, né, o planejamento alimentar, você faz o cálculo do gasto energético, tudo isso, e aí a pessoa às vezes justifica, por que o meu fator atividade foi tão baixo? Ela não faz nenhum exercício direcionado, ela faz atividade física e acha que pode ter um fator atividade elevado. Então, fator atividade, gente, é um dos indicadores que nós utilizamos para calcular, né, o valor energético total que essa pessoa vai estar consumindo. Primeiro o gasto energético dela, depois o valor energético, aí um monte de fórmula que não vale, não é para a gente entrar aqui, mas tem pessoas que questionam isso muito. Por que 1,4? Por que não podia ser maior? Eu acho isso engraçado. Gente, podem ir também enviando as perguntas, viu? Por favor. A outra pergunta aqui. Atleta consome os alimentos ou, na verdade, utilizam muitos suplementos? Eles consomem alimentos, atletas, né? Porque você Sim. colocou o exercício, a atividade, o amador e a pessoa que é atleta. O atleta, ele consome alimentos ou ele, na verdade, se alimenta de muito, alimenta, ou melhor, suplementa bastante? Não, o suplemento ele já diz, e o atleta, mais do que qualquer outro, Sim. ele tem a prioridade da alimentação. A suplementação, ela vem como um plus, como o nome já diz, né? Não Hum, só para atleta, como para qualquer outro setor de nível de atividade física intensa, moderada, não importa, né? uhum, Então, assim, o suplemento para o atleta, ele é o plus, ele é o diferencial. sim. Ele é onde ele vai se encaixar naquele atleta que precisa consumir muita proteína, mas não está conseguindo colocar isso dentro da dieta, tem desconforto Uhum, intestinal, ou precisa de uma absorção mais rápida, então uhum, tem algumas estratégias. Então, a suplementação, ela é a estratégia, ela é o ponto, ela é a carta na manga do nutricionista, certo? Então, uhum, assim, existe ciclo que as pessoas tomam, né? Vou tomar uma proteína porque hoje eu treinei, hoje eu tomo a proteína. Não, mentira, hoje eu vou tomar uma creatina, amanhã eu deixo de tomar creatina. Não é assim. Né? Então, as pessoas precisam entender que suplementação ela faz parte de um planejamento. Ela tem ciclo, ela tem horário de começar, ela tem horário de tomar, ela tem horário de fechar esse ciclo, e a gente percebe se isso deu certo ou não. Porque nem uhum. sempre a suplementação que a gente
pensa que vai dar certo, pode ter efeito diferenciado daquilo que a gente programou, né? Então, assim, às vezes a gente calcula o plano todo bonitinho. Quantas vezes eu já não me peguei trocando o plano durante a semana porque o atleta não estava dando conta de comer a quantidade de comida que estava e o tempo era curto para a próxima competição. Não dá tempo para a gente ficar arriscando muito com o atleta, né? Para pessoas comuns, e eu vou trazer isso para outro público também, porque é uma realidade em nossa sociedade, em nosso meio, né? As pessoas fazerem uso do suplemento como a muleta, né? Então, assim, eu vou te dizer, eu tenho um pote de proteína, eu tenho 2 potes de proteína que eles demoram a serem consumidos, porque eu consigo colocar dentro da minha alimentação aquilo que me foi destinado. Quando é que vale a pena você ter um suplemento dentro de casa? Quando você tem um horário que é corrido e você precisa fazer uma alimentação, então, naquele momento, no corre-corre, aquilo pode ser um suporte interessante, né? Para quem tem desconforto intestinal em comer muito depois, para quem não gosta, para quem não tem apetite, então ele pode ser misturado com a alimentação, ele entra como uma suplementação. Ele é um complemento, ele é um suplemento, ele não é uma substituição. Tá? Ele só entra como substituição caso aconteça alguma coisa fora do padrão comum, mas ele não entra como substituto, como opção principal. Ele sempre vai entrar como plus da alimentação, né? Então, assim, outros tipos de suplementação, não. Eu vou dar um exemplo simples. A creatina. A creatina a gente tem durante a alimentação alguma coisa, mas é pouco quando a gente fala em rendimento esportivo. Quando a gente quer aumento de força, quando a gente quer um tônus diferente, quando a gente tem um objetivo com a creatina, né? Com força, com velocidade. Oi, Lu! Com força, com velocidade. Então, é interessante fazer uma suplementação de creatina? Mas como é que eu vou fazer isso? Quantos gramas? Quantos dias? Por que período? Então, a gente tem uma análise de qual é o esporte, o que é que eu vou precisar, qual é a fase do treinamento em que esse atleta está, o que esse praticante está, né? Porque dentro da nutrição, se a gente tem uma periodização, dentro do esporte também. Então, a gente tem a fase pré-competitiva, fase competitiva, fase de descanso. Então, todas essas fases têm uma demanda de energia, tem uma demanda energética do esporte que vai conciliar com a alimentação. Né? Então, assim, as duas estão sempre casadas. Eu não tenho como dizer quem é mais importante que, né? Em um momento. Mas eu tenho que dizer que qual é o principal objetivo do atleta? Não ter fadiga no momento em que ele precisa ter a iniciativa, né? Então, o papel do nutricionista é dizer assim, ó, você tem suporte energético para terminar essa prova. Você pode ter outros efeitos, o psicológico, né, ou qualquer outra coisa, mas o suporte energético ele precisa ter e ele não pode faltar. Maravilha, Ludmila. Estão sentindo, gente, a aula? Estou aqui, ó, só aprendendo, absorvendo, e sei que vocês aí estão seguindo. Vamos seguir. Mas está muito bom mesmo. A outra pergunta aqui é, deixa eu ver aqui. Por que os atletas tomam anabolizantes? Aqui já afirmou, né? Que eles tomam, querem saber agora o porquê. Por que eles tomam? Será que tomam mesmo? Eu vou ser polêmica, tá? Por favor. Eu não seria Ludmila se não fosse polêmica. Isso. Por favor, seja Ludmila. Eu não sou contra. Não sou contra anabolizante para atletas. Diferencie isso daí de praticante, de quem toma para ficar fortinho. Não estou falando disso, tá? Quando a gente fala de anabolizantes esteroides, a gente está falando de você colocar sinteticamente um hormônio para ter um plus, tá? Dentro do esporte de rendimento e performance, minha pro, é muito difícil você encontrar alguém que consiga fazer todos os treinos de um atleta sem ter um desgaste absurdo e que isso não reflita na composição hormonal, tá? Nas liberações. É permitido? Perdoa a ignorância, é permitido?
Não é permitido, nunca foi permitido, né? Então, assim, isso começa muito com a Guerra Fria, com Rússia, com Estados Unidos, naquela corrida por Olimpíadas, para que o esporte demonstrasse quem era mais importante, porque esporte e medalha olímpica sempre foi status no mundo, né? Então, sempre foi garantia de potência e tal. Então, surge com esses dois, nesse afã de quererem medalhas olímpicas. E o que acontece? Reposição hormonal é diferente de anabolizar, tá? Então, assim, eu sou a favor da reposição hormonal, sou a favor, mas isso não quer dizer que essa reposição hormonal não tenha um efeito benéfico em relação ao rendimento de atletas, tá? Então, assim, vamos lá, eu vou para uma coisa mais básica. Mulheres hoje que tomam anticoncepcional, isso mexe na modulação hormonal, né? Muito. Então, isso tem um efeito prejudicial quando a gente vai falar em esporte. Mas se eu dissesse que ela vai deixar de tomar esse convencional e vai usar o gestrinona, que é o criado por Elcimar Coutinho, que tem um efeito anabólico, que tem um efeito andrógeno, que tem um efeito que potencializa a força, que aumenta o que simula a testosterona, mas não é testosterona, tá? Ele simula o circuito da testosterona, aumenta a força, aumenta a disposição. Então, tira toda aquela fase da mulher de TPM, de baixa força. Então, exclui a mulher dessa baixa e deixa a mulher só na fase máxima. Só máxima. Só força, rendimento, disposição, agressividade. Isso não é um anabolizante? Eu não estou colocando um rendimento, eu não estou burlando o fato de colocar a mulher numa condição especial em relação a outras, que vai favorecer no esporte. Então, não deixa de ser, né? Então, assim, as pessoas tendem a acreditar que esteroide anabolizante é só o ilegal, é só aquele que a gente injeta, que mostra o bíceps e que é popularizado pelo fisiculturista, mas isso tem em todos os esportes e não necessariamente anabolizante é só quem vai aumentar músculo, tá? O anabolizante pode vir pela EPO para os ciclistas, né? Nós temos 9 títulos de Tour de France, que é o maior evento esportivo do mundo, né? Comparado com Olimpíadas, que está sem vencedor, porque todos eles foram pegos em doping. Eu já ia lhe perguntar sobre o doping. Perdeu patrocínio, perdeu títulos, foi banido do esporte por conta de eritropoetina, porque aumenta, porque favorece os glóbulos vermelhos, porque melhora a potência aeróbica, né? Então, assim... Mas aí me ajude. Sim. Tá. E aí? Porque você disse assim, olha, não sou totalmente contra, mas existem benefícios, certamente também vão existir riscos. E como seria? Só porque agora ficou na polêmica, eu fiquei, surgiu essa... Vou te dizer, risco é para quem não sabe tomar. Risco é para quem vai na farmácia ou para quem vai no veterinário e pede o que o cavalo toma e bota em você. Empurra, que vai no amigo da academia, entendeu? Que vai no amigo da academia e toma o que o amigo está tomando, na dose que o amigo está tomando. Quando você encontra uma pessoa que diz, olha, você tem um déficit de testosterona, você precisa disso aqui. Isso é uma reposição hormonal. Tá? Você Esse tem é permitido? Reposição hormonal mas tem alguns critérios e tem alguns esportes que não podem fazer nada sintético, né? Então, assim, em qualquer questão, o atleta ele tem uma deficiência tem um período que ele pode cair nessa fase, né, de hormônio mais baixo e pode cair no rendimento. Nenhuma equipe vai querer que isso aconteça, né? Então, assim, os ciclos de anabolizante nunca são feitos próximos da etapa. Quem faz isso é quem não sabe fazer. Porque quem é pego em doping é quem coloca o ciclo muito perto arriscam colocar muito perto da competição, né? Então, assim, existem alguns medicamentos, como a furosemida, que era muito usado no futebol por alguns atletas para ser diurético, para perder peso. Era uma capa disso daí, mas a furosemida ela é uma medicamento utilizado normalmente diurético.
Sim, Pois é, é uma maquiagem para alguns outros anabolizantes de esteroides, né? Então, entendi. hoje a furosemida entra no doping, né? Como, Sim, como lista de doping, porque indicador. sabe-se que É o ele é indicador. usado para burlar algumas substâncias que são proibidas, né? Então, alguns Entendi. anti-inflamatórios não são permitidos usar, porque é Sim. doping, né? Então, assim, tem muita coisa, porque quando se fala de esteroide e de As anabolizante, todo pessoas mundo só pensa que pensam é no bom uso para veterinário. emagrecer. Exatamente. Todo mundo Não pensa que pensa é no isso, e não é rendimento. só isso. Tem um número enorme de substâncias que servem para melhorar o rendimento esportivo, que não estão ligadas necessariamente a aumento de tônus ou de volume muscular, entendeu? Entendi, sim. Ludmila, esse assunto é tão polêmico e tão bom e tão pertinente que eu vou dar uma sugestão para você. Por favor, faça outra live no YouTube. Gente, ela é sucesso no YouTube, viu? Quem não segue ainda, vai lá, segue Ludmila. Faz uma live no YouTube, avisa pra gente, que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai assistir, porque infelizmente eu tenho que seguir. Vamos falar agora das pessoas que praticam o exercício físico. Vamos. O que consumir, estou considerando exercício, mas pode ser atividade também, né, Ludmila? O Tá, que é. A gente consumir já colocou na antes. casinha. O A que gente já consumir colocou. aqui escreveu. Ah, o João escreveu aqui, não sabia que Lud tinha um canal no YouTube. Você tem, Lud, o canal ou você foi Eu tenho, convidada? mas eu não uso muito o canal do YouTube, não vou mentir. Eu sou Sim, muito de Instagram. Eu acho o Instagram mais fácil, mais rápido para fazer entendi. as coisas. Mas eu juro que eu vou dar movimento a esse canal do YouTube, porque tá todo mundo me Por, cobrando isso. por favor. Enquanto o dela não está em Tá? movimento, o meu está em movimento. E essa É, live editada vai para o canal do YouTube da Ferreira Nutri. E eu quero que ela pronto. coloque também, se possível, no canal dela, se ela achar Vou pertinente. colocar, Vou, vou colocar. vou para a próxima, vou para a próxima. Aqui diz o seguinte: o que consumir antes e depois de fazer atividade física, exercício físico, né? Vou colocar uma barra. Seja Tá. corrida ou caminhada. Essa é uma pergunta. Vou deixar você falar que tem. O que consumir? Vamos respirar para isso daí, tá? Então vamos lá. Assim, hoje a gente tem estratégias nutricionais e de educação física que falam em aeróbico em jejum. Uhum. Tá. Não vou entrar nessa polêmica, porque isso é um discurso muito extenso e que a gente vai entrar em bioquímica e aí vai ficar um pouco divergente aí, vai ficar muito extenso isso daí. Mas vamos Vou lá. anotar mais um Para tema de live pessoas para você. comuns, Bioquímica do exercício. Eu estou aqui só eu registrando. não gosto, eu não gosto de arriscar performance, certo? Sim. Então, eu sempre digo que meu nome é Ludmila Carboidrato de Assis, porque enquanto está todo mundo vilanizando o carboidrato, eu boto no colo e ponho do meu lado para dormir, porque é o melhor amigo de quem pratica atividade física, Uhum. esporte ou faz algum ou exercício com regularidade. Então, o Sim. carboidrato é o principal substrato energético para lhe dar energia para qualquer atividade, seja para Uhum. musculação, seja para caminhada, para qualquer uma, tá? E é quem vai encher a sacolinha de energia para que naquela hora que você esteja dentro da atividade, já naquele lance extenuante, é quem vai lhe dar o plus para dizer assim, ó, opa, surgiu luz na escuridão, vou continuar a fazer essa atividade. É ele quem vai te dar essa energia, né? Então, assim, quando as pessoas usam aeróbico em jejum, não façam à torta e à direita e sem uma prescrição nutricional, nem sem o aval do seu treinador, porque Uhum. você pode estar colocando em risco não só a sua saúde em relação ao que a gente chama no esporte, bater o teto preto e desmaiar no meio da rua, porque pode dar um apagão. Nosso corpo é extremamente inteligente. Ele vai sentir que ele não tem energia, que você só está gastando, 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 gastando. Uma hora ele diz, ó, dá um tempo, porque para mim não dá ficar fazendo atividade extenuante sem me dar combustível. E aí ele apaga, porque é um ato de segurança. É a mesma coisa de você estar usando o chuveiro quente com ar-condicionado, todas as luzes ligadas, às vezes seu disjuntor cai, porque ele protege a rede elétrica de sua casa. É Sim. assim que funciona, né? Então Uhum. a gente bate o teto preto, a gente diz, bate o teto preto para dizer assim, ó, para, porque aqui é o meu limite, tá? Então o aeróbico em jejum, Uhum. ele precisa ser
prescrito e orientado. Quando a gente Uhum. fala em pré-treino, a gente tem que pensar que pré-treino, quanto tempo antes de fazer o exercício? Porque para cada fase desse período, você tem um tipo de carboidrato ou um tipo de alimentação que vai ser mais interessante para você. Aquele que Sim. você precisa fazer imediatamente antes, você precisa de um carboidrato de rápida absorção. Aquele que você precisa que você tem tempo para se alimentar, para forrar a barriga direitinha, para daqui a 2 ou 1h30 ou 1 hora. Uhum. Então, você tem um outro tipo de alimentação que é mais adequado para fazer em relação àquilo. Mas eu defendo sempre a ideia de que uma alimentação pré-treino é segura, né? Sim. Então, assim, hoje tem alguns artigos mais novos e que eu acho justo que isso seja dito também, que fala da reserva de glicogênio não necessariamente ser feita com alimentação pré-treino. E é justo falar isso, né? Então, assim, eu posso estar com o meu estoque de glicogênio tudo ok, sem precisar fazer alimentação pré-treino, né? Eu posso ter feito durante o meu dia, porque não é a alimentação pré-treino que vai me dar o para fazer o esporte, né? Então, eu preciso ter uma sequência daquilo, de uma alimentação durante o meu dia que favoreça ter disposição, energia, força, para que dê suporte para fazer aquela atividade. A alimentação pré-treino, ela é uma condição de estratégia nutricional para favorecer o esporte naquele momento, né? Mas isso não quer dizer que você vá deixar as outras refeições a desejar, não é isso, tá? E o pós-treino, a mesma situação. Então, eu posso potencializar o emagrecimento com o pós-treino depois, né, 40 minutos pós-atividade. Eu posso favorecer uma reserva maior de glicogênio se eu faço uma reposição de pós-treino imediatamente depois. Então, eu tenho que saber qual é o meu objetivo dentro do esporte e saber em que horário eu vou movimentar esse pré-treino e pós-treino, né? E saber que essas duas são estratégias nutricionais que a gente usa para potencializar os ganhos e a proximidade com o nosso objetivo durante o treino, tá bom? Expliquei. Maravilha, Ludmila. Continuando aqui, porque... Então, você já respondeu a próxima pergunta. Não sei se você quer complementar mais alguma coisa. A pessoa perguntou aqui, tem alguma consequência em malhar sem comer? Foi a pergunta. Tem, gente. Assim, ó. Eu vou só... Sem comer e em jejum, foi a pergunta. Sem comer ou em jejum? Em jejum você já falou e bateu o teto preto. Pois é, o jejum é quantas horas de jejum? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8, 12, 14, 16? Olha, Entendeu? eu Então, lembro quem fez essa pergunta. Eu acho que é a pessoa acordar, colocar o tênis e ir para uma atividade física. Tá, esse aeróbico em jejum que ficou popularizado, não sei quem foi que inventou isso, mas isso se popularizou de uma forma ruim nas redes sociais, porque ficou muito à mão de todo mundo e muita gente sem informação sobre o aeróbico jejum. Aeróbico jejum é estratégia, tá? Ele não é uma coisa a ser usada o tempo todo, até porque o jejum é uma coisa para a gente que o corpo acostuma. Então, quando a gente fala em jejum... Ainda não cheguei nesse estágio. Ele tem um ciclo. Você não faz jejum de 10 horas todos os dias. Quando a gente faz, quando tem a programação daquele jejum intermitente, é porque você sabe que você tem um ciclo dentro daquilo ali. 10 horas, 12 horas, 14, descansa, 16, descansa. Então, tem um projeto por trás daquele jejum. É a mesma coisa do aeróbico. Tem um projeto atrás do aeróbico em jejum, certo? Então, é um projeto que você calcula a frequência cardíaca para calcular também a intensidade do treino, né? Então, assim, não é você calçar o tênis, não deu tempo de comer e diz que fez aeróbico em jejum, né? Porque é assim, porque eu conheço muita gente assim, ó, comeu pra caramba à noite, sentou o garfo à noite. Aí a consciência pesou porque sentou o garfo à noite. No dia seguinte, calça o tênis, vai para a rua e corre desesperadamente e posta, fiz aeróbico em jejum hoje, 30 minutos. Suando pra caramba. Aeróbico em jejum não é para isso. Não é para isso.
O aeróbico em jejum, ele fala que é para você usar frequências, intensidades moderadas, é no máximo 60% do VO2 máximo. Eu duvido que alguém que faça aeróbico em jejum, sem ter uma Não vai programação, calcular. saiba o que é Não VO2, sabe. muito Não. menos saber qual é o valor disso. Tá entendendo? Então, assim, quando eu falo que eu sou contra, é porque isso se Sim, popularizou de forma errada. Se popularizou sim. para um público que não sabe o que está fazendo, que faz porque achou Uhum. moda e foi lá e fez. Então, Entendi. não é assim que funciona. Né? Então, Ludmila, existe que o eu... controle de intensidade do treino para o aeróbico em Sim. jejum, tá? Existe o tempo para você chamar de jejum, que não é qualquer Uhum. jejum. E isso tudo está casado junto com o seu preparador físico e junto com o seu nutricionista. Ou Ponto. seja, jejum sem orientação, não. Não. Jejum Pronto. sem orientação é Ficou claro para maluquice. todo mundo? Não. É Pronto. blogueiragem. Blogueiragem, pode Olha, dizer. você falou VO e você falou glicogênio. Nessa live, além de nutricionistas, tem pessoas que não são nutricionistas e que são meus Tá? seguidores também. Então, por favor, explique a reserva de glicogênio. Fular é prática, etc e tal. Por favor. Só para ficar Tá. claro para todo mundo. Glicogênio, tá. Sim. Glicogênio é o que a gente usa como fonte de energia para fazer algumas atividades que são de curta duração, tá? Então, assim, eu estou correndo na rua e aí, de repente, eu vou dar um pique. Esse pique que eu vou dar, eu vou usar o primeiro sistema energético, que é ATP-CP, que não vamos entrar nessa É, linha, não e o concluí. glicogênio. E o Vamos para a glicogênio logo glicose, depois. formação da Então, glicogênio. você é o choque que você dá no seu corpo, né? Aquele lance que você faz Uhum, assim, aquela reação que você precisa para ter um suporte para mais tempo. É quem uhum, sustenta você. Você acabou com o substrato, ele vem para as reservas de glicogênio, é quem vai lhe dar energia para você dar continuidade à sua uhum, atividade física. Então, é o suporte energético que você tem para atividades de curta duração, tá? uhum, Quando você chega em um uhum, determinado tempo de atividade física, outros substratos apoiam o glicogênio. Ele não deixa de usar, mas eles apoiam o glicogênio para dizer, pô, bicho, eu não vou deixar você sozinho nessa, né? Então vamos dar uma ajuda para você. Aí vem o carboidrato, vem o lipídio, vem a proteína. Todo mundo sim, está fazendo junto, mas cada um tem uma uhum, prioridade em algum momento do exercício, tá? Então, uhum, pensar em glicogênio é pensar em energia para fazer atividades mais curtas ou certo. de reflexos mais rápidos. Bom, para ficar claro para as outras pessoas também, porque está claríssimo para a gente que é da área, está perfeito, Ludmila. Mas eu digo assim, para chegar no glicogênio, a pessoa vai. Vou dar um exemplo aqui. Fui consumir pão. Aí a glicose circulou da minha célula, no meu sangue, entrou nas células, e essa glicose ela acaba sendo armazenada. Quando ela é armazenada também, músculo, fígado, aí ramificada, nós temos o glicogênio. É Isso, isso? Pronto, só para isso mesmo. entender, gente, como É, ele surge assim. Então, é uma reserva, né, de elementos energéticos, vou deixar isso. dessa forma, com base na glicose. Glicose é um tipo de açúcar. Toda vez que a gente ingere um alimento, ele pode ter quantidades, a maioria tem quantidades de carboidratos que dá origem à glicose, e a partir daí nosso corpo reserva. Né? Então, quando você disse assim, quando a pessoa começa a sentir fome, aí eu sempre brinco, gente, meu estoque de glicogênio hepático já acabou, já está indo para o muscular. É É, porque, né, a gente tem a reserva lá no fígado e tem a reserva nos músculos. Então, o que o Ludmilla está explicando é exatamente isso. E o VO, Ludmilla? Porque tem aqui uma colocação de Wallace, de um K, de um paciente dele aqui, que está trazendo para a live o paciente. então, o VO2 é volume de Sim, oxigênio máximo, né? É o que a gente sim. consome para fazer atividade física. Então, a gente tem um consumo de oxigênio durante a atividade física. E há Uhum, uma troca gasosa, né? Então, a gente tem volume de oxigênio e o CO2. Então, uhum, esse volume que a gente consome para fazer atividade determina, quer dizer, a sim, intensidade do treino determina o volume que a gente vai consumir. Por exemplo, uma uhum, caminhada, você tem uma intensidade mais baixa, então você uhum, consome menos oxigênio para fazer aquilo. Uma velocidade um pouco mais avançada, então você está fazendo mais esforço físico, tem mais sim, intensidade para fazer. Então aquilo você faz consumir mais, então já deixa de sim. ser baixa para ser moderada a alta
a depender do grau de esforço e intensidade que você faça esse exercício, tá? Então, assim, quando a gente fala em exercícios de curta duração, a gente sempre associa com alta intensidade para o consumo de oxigênio, né? Então, assim, hoje a gente vê muito falar em HIIT, que é o treino intervalado com alta intensidade. E tem muita gente que nem sabe o que é isso também, mas diz que fez, né? Então, assim... Ou seja, pela caminhadinha, deu 2 trotezinhos. Aí fez 2 a trotes, caminhadinha... você disse que chegou no HIIT. Não é. Entendi. Então, assim, isso se popularizou muito com o Tabata, que você baixa no celular vários aplicativos e que falam. Então, assim, e todo mundo faz o exercício como se fosse modulado, descansadinho. E não é. Quando a gente fala em HIIT, é pau. É você subir para 80, 90, 100% do VO2. E talvez você não tenha chance de tempo para recuperar, porque os primeiros tiros você consegue. Depois, o sistema passa a não dar conta daquilo, né? Então, o rendimento começa a cair. Então, já está na hora de parar o HIIT. Então, essa modulação do HIIT, de intervalo, de tempo de duração, e isso, como ele vai progredindo, né, determina a intensidade do treino, né? Então, assim, o VO2, ele entra nesse processo como um marcador de intensidade do exercício. Né? Então, assim, porque quando a gente fala em termos mais comuns para as pessoas, eu uso frequência cardíaca porque é um parâmetro mais fácil e mais à mão das pessoas. É bem né? mensurável. Então, assim, você pode medir. Então, a partir daquilo, eu tenho uma percepção de esforço subjetiva que me leva a crer que a intensidade do treino possa estar em alguma zona relacionada àquela frequência. Trocando em miúdos, se eu digo que a sua frequência de zona 2, que é uma frequência mais baixa, é de 120, de 110 a 120, certo? Isso porque a frequência é calculada através de sua idade e dentro de um cálculo que a gente tem para calcular a frequência máxima e tal, certo? Pula então, a parte da idade, e dentro disso eu monto uma zona de treino através da frequência cardíaca. A frequência cardíaca ela é muito oscilante. Então, ela pode ser para treinados bem diferente do que é para não treinados. Então, era a minha outra pergunta. Pronto, né? Então, assim, ela passa a ser um marcador flutuante justamente por isso. Porque eu posso ter uma pessoa treinada, mas que trabalha com frequência alta. Eu, por exemplo, eu trabalho com frequência alta durante muito tempo. Né? Eu consigo fazer corridas com frequência 172, 175, 185 batimentos cardíacos. Né? Pois é, mas se você for olhar isso em termos teóricos, uma pessoa que chega a 80, 90% da frequência cardíaca não sustentaria fazer uma atividade física por muito tempo, né? Então, assim, porque ela está muito próximo do que seria o máximo da intensidade. E arriscado esse é um marcador que fica flutuante, porque a intensidade da frequência cardíaca é muito pessoal, mas a termos gerais, né? Em termos gerais, a gente pode usar isso como um princípio. Né? Depois que o tempo passa, que a pessoa vai ficando mais treinada, a frequência cardíaca passa a ser um parâmetro que não é tão eficaz. E aí a gente começa a usar o VO2, que esse sim é o que a gente vai para fazer a ergoespirometria e que tem lá dizendo que o VO2 da gente é X, 54, 65. Por isso que o professor de educação física tem o direito de ter um ergoespirograma, porque isso facilita muito o trabalho da gente. O teste de esforço não é só para o cardiologista, né? Então, um profissional que trabalha com o teste de esforço pode confiar, porque ele vai olhar toda aquela frequência cardíaca, ele vai saber o ponto em que você tem dissociação de oxigênio e gás carbônico, que é o ponto que você está perto de cansar, né? Então, eu posso dizer assim, ó, Jeane correu 8 minutos. Quando chegou aqui no minuto 6, ela estava com a velocidade 8, ela começou a cansar. A frequência subiu, o oxigênio começou a subir demais, já entrou mais carboidrato, já entrou mais gás carbônico aqui, já entrou mais CO2 aqui. Ó, essa velocidade aqui, ó, é o meu limiar anaeróbico. A partir daqui, ela vai começar a cansar.
ela não vai ter muito tempo de duração. Então, Só eu posso fadigou, já era. trabalhar. E você está entendendo que você fornece, quando você tem um exame que diz o que é o Sim. VO2, que diz o que é a frequência cardíaca, tudo isso coloca a munição na mão de um profissional para saber trabalhar com você em qualquer frequência, em qualquer intensidade, com segurança. E aí eu te faço uma pergunta. Uma pessoa que... Vamos para o caso de Wallace, depois eu vou para a minha Não, pergunta, porque faltam 10 tá. minutos para acabar nosso tempo. Olha Oh, meu aqui, Deus. o Wallace colocou o seguinte: tem um paciente específico, um paciente específico, fisiculturista, é isso? Que é diabético. Fiz a introdução da espirulina, disse 500 miligramas 2 vezes ao dia. Notei que ele teve uma melhora de 70% na performance e o índice glicêmico foi restabelecido. É o Alas contando aqui para a gente a experiência dele. Eu não Aí está conhecia com espirulina nesse sentido, não, viu, Alice? 500 Wallace? miligramas, que ele Conhecia, colocou duas não. vezes ao dia. Que ele colocou. Manu Nonato colocou aqui. São várias invenções hoje em dia nas redes. Há muitas, Milhões, muitas, Manuel, milhões. muitas. As pessoas seguem os milagres e as informações muito boas nessa live, também acho. Essa Gladys disse, gente, estou aprendendo a comer agora. Coisa figura. Me diga uma coisa, Ludmila. Um paciente que não faz nenhum tipo, né, faz uma atividade, mas não faz nenhum tipo de exercício físico. Se ele resolve assim, Nutri, eu quero começar a pular corda. O que é que você diria para ele, como educadora física? Eu não faço nenhuma atividade, tenho obesidade, né? E de uma hora para outra, eu vou começar a pular corda agora. E não tem exames em Ó, mãos. ok. Pula corda, as pessoas. Sabe pular corda Sim. primeiro? É o primeiro ponto. Aham. Sabe pular corda? Porque tem quem pule corda fazendo um impacto daqueles absurdos, né? E Sim. pular corda, nada mais. Você pode aumentar a intensidade do treino com a Uhum. corda, né? Pela velocidade que você emprega no girar da corda. E você Sim. pode fazer isso de forma com impacto, se você não souber Uhum. pular, e pode fazer isso com o mínimo de impacto possível. Então, começa pela execução do Sim. método, né? Que ele escolheu, que é pular Certo. corda. Então, começa por aí. Sim. Então, para obesidade, eu não indicaria pular corda se não souber pular corda. Sim. Outra Sim. coisa, o tempo de pular corda, ele tem que monitorar, né? Ele precisa monitorar a Sim. frequência cardíaca e tal e tal. Então, assim, Sim. existe existem, na verdade, né, inúmeras outras atividades que Sim. podem favorecer o gasto calórico desse paciente que é obeso, sem Uhum. precisar colocar em risco articulação, sem colocar em risco frequência, sem saber se tem algum outro problema. Pode fazer um treino intenso dentro de casa, Uhum. fora de casa, pode fazer um Uhum. treinamento que precise de um reforço muscular, porque todo mundo Uhum. acha que pode calçar o tênis, sair correndo na rua sem fazer um reforço muscular, um alongamento, flexibilidade, Sim. lubrificação de tendões, ligamentos. Então, não é tão simples como todo mundo pensa, nem é Sim. tão difícil como todo mundo emprega quando quer colocar na cabeça que é um bicho enorme fazer exercício físico. Não é. Então, assim, é só uma questão de programação e controle. Eu sempre uso essas Aham. duas palavras e meu amigo Sim. Pedro vai concordar comigo, porque são as coisas que a gente sempre fala para todo mundo. É Sim. preciso controle, porque dentro do controle a gente diz o que é ganho, o que é déficit, o que dá certo e o que não dá. Porque nem tudo que a gente faz vai dar certo, né? Então, assim, o Aham. paciente obeso já está querendo sentar na janela e tomar fresquinha pulando corda, né? Então, assim, Aham. vamos É devagar, devagar e vamos assim, sempre. ó, vamos devagar. Você consegue fazer 100 pulos sem colocar corda? Você consegue? Uhum. Tirar o pé do chão e ficar 100 vezes, 50 vezes, você consegue sem a corda? Então, começa Uhum. assim. Você consegue Sim. fazer flexão plantar, que é a panturrilha, né? Você fazer a flexão plantar, Sim. subir e descer a pontinha do pé 30 vezes por dia, você consegue fazer isso? Porque trabalhar panturrilha é você trabalhar o fluxo venoso, é você
fazer o sangue subir com mais velocidade, é você trabalhar a circulação, que o obeso geralmente tem problemas, as regiões periféricas começam a ficar deficientes de retorno sanguíneo, e aí começa a inchaço, começa edema, começa aquelas manchinhas pretas em torno do tornozelo, né? Então, assim, vamos começar do simples, vamos começar do básico, vamos começar do número 1, para você criar incentivo, expectativas junto com ganhos, né? Porque isso motiva, né? Quando você coloca um plano e que você consegue finalizar o plano com sucesso, você ganha motivação para ir para o passo 2, né? Então, assim, tudo isso, imagine agora que o obeso vai fazer 100, 200 pulos de corda no dia porque ele estava ouvindo um som que empolgou, né? E aí ele se empolgou e foi, pulou. Aí no outro dia a panturrilha dele tá desse tamanho, cheio de dor, não consegue botar o pé no chão, ele já queimou o dia seguinte, já não vai fazer atividade, né? Então, assim, seria muito melhor se ele começasse de forma programada, devagar, passo a passo, respeitando os limites que ele tem de mobilidade, de peso, de estrutura, de nível de sedentarismo, tudo isso. Então, eu sou a favor de começar as coisas dentro de um plano básico para que você tenha motivação, disposição para seguir adiante. E quando você seguir adiante, minha amiga, aí vão começar os puxões de orelha, né? Isso pode, isso não pode, tira isso, bota aquilo, assim não dá. Eu tenho pacientes que eu ligo para dar carão. Olha, você postou isso aqui agora, tá de brincadeira comigo, é? Não dá, né? Não é possível isso. Então eu sou do tipo que liga mesmo para dar apagação. Ela faz, viu, gente? Ela faz. Ludmila, faltam 5 minutos. Tem algumas perguntas aqui. João disse que não existe nada mais fantástico do que ouvir de quem tem conhecimento de causa e fala com tanta propriedade. Ludmila. Tá vendo, João? Vocês vão me matar, viu? Hoje eu disse, João, estarei com Ludmila. Show de bola, espetáculo. Vamos seguindo aqui. Gabriel disse, eu comecei a pular corda na quarentena, fiquei 4 dias com gelo na canela. Situação difícil essa, o Gabriel Fraga é um menino que é treinado, tá acostumado a correr, treina pra caramba. Ó, meu Deus, faltam 2 minutos, agora fica quieta. Amanda disse aqui, como deve ser feita a adequação da dieta de pacientes que estão saindo do sedentarismo? Amanda, minha filha, não sei se ela vai conseguir responder tudo, não. A frequência entre as consultas deve aumentar? Segurou aí a pergunta de Amanda. Manuel disse, o mesmo vale para o plano alimentar, para os comentários que você fez. E aqui Manuel também disse que não indico começar, ele colocou aqui, não indico começar, gente, não indico começar o mais restrito, alguma coisa assim. Desculpa, Manuel, porque está saindo, eu não estou conseguindo acompanhar, porque são muitas mensagens aqui. Aí aqui estão concordando, se começar rápido, abandona rápido. E Josi disse que, parabéns, Jeane, pela live maravilhosa. Não conhecia a Lud, mas amei ela. Eu também. Eu já conheço Lud. Obrigada. E, ó, existe uma galera muito boa, Josi. O Alas, Agnaldo, Ludmila, o Felipe Landeiro, assim, eles estão assim, cheios de gás, sabe? Assim, aquela galera que sabe muito, é bioquímica na veia. E eu fico muito feliz em conversar com eles, porque eu aprendo mais ainda. Tenho certeza que a gente já aproveitar. Amanda falou sobre frequência de plano e adequação. Isso, para então, pacientes assim, que começaram... Eu gosto muito de estar no controle, principalmente quando você começa a fazer uma atividade mais extenuante, tá? Sim. O sedentário está começando. Então, o começo sempre pense numa janela de adaptação, tá? Eu vou botar aqui, isso aqui é vamos supor que isso aqui seja uma coluna, tá? O sedentário, ele está aqui na base. Então, qualquer coisa que você faça com o sedentário, vai dar certo, vai subir. Sabe por quê? Ele nunca fez nada. Então, o corpo dele não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Ele não entende de dieta, ele não entende de exercício, de gasto calórico. É uma verdadeira loucura. Você está tirando o corpo da homeostase, do equilíbrio, e está dizendo assim, ó, bora sacana, bora trabalhar, bora. Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Saiu da zona de conforto, você sai dessa zona de conforto, você já tem um ganho que a gente chama do ganho neural, que você tem toda uma expectativa que
te empolga a continuar. Só que aí você começa a fazer e aí você começa a perceber que os ganhos já não são tão grandes como era quando você era sedentário. É quando você chega perto de um platô que a gente chama de steady state, que é quando você já está mais acostumado, que o corpo diz assim, ah, gente, isso aí eu já conheço, já sei o que é que ela vai fazer, tá? Não vem com Eu essa, quero não. mais, eu quero mais. Isso daí eu já conheço, isso daí eu já conheço, isso aqui não dá, não causa mais nada para mim, não. Uhum. E é aí que entram as estratégias, certo? Tanto estratégia de treino quanto estratégia de nutrição. Entram os choques durante o treino, entram os choques durante a alimentação. Então, você está acostumado a comer todos os dias no mesmo horário, com a mesma comidinha de sempre. Aí eu digo assim, ó, cortei, não quero mais isso. Vamos cortar isso daqui, vou restringir isso, vou aumentar esse, vou diminuir esse daqui. E dentro do plano de exercícios, precisa acompanhar meu treino, meu plano de alimentação e vice-versa, tá? Se o treinador está na fase do choque, que ele precisa de mais carboidrato e menos gordura em um dado momento, a gente vai fazer isso. Ou eu preciso de ter o suporte de carboidrato concentrado na fase do treino e reduzir durante o dia. Tá valendo também. Então, todas essas estratégias, elas vão entrar em um dado momento em que o atleta ou o praticante de exercício já tem um certo costume com o que está fazendo. Certo? Então, essa fase que você se transforma numa pessoa mais treinada é a fase que você precisa ter mais atenção com o que é que você vai se acostumar e aquilo que precisa ser mudado, né? Então, assim, a fase de adequação, ela vem nesse sentido, que o gasto energético vai mudar, que o tempo de duração do exercício também vai mudar, a intensidade do exercício vai mudar. Então, eu preciso ter suporte energético para fazer atividade, bem como eu preciso que você tenha reservas suficientes para aquilo acontecer e para o pós. Porque todo mundo pensa que exercício é só o momento e não tem o pós. Não é assim. Né? Hipertrofia está aí para dizer isso. A gente tem uma supercompensação de proteínas que é feita também durante o pós-treino. Tá? Não é só pós-treino, mas é durante também, pós também. Ludmila, eu anotei aqui a pergunta de Amanda, ela perguntou para como evitar o platô, e aqui Gabriel colocou, Gabriel Fraga, quanto mais treinado, menos treinável. Ludmila tem uma sugestão para a gente, faltam 3 perguntas, o que você acha? Eu fecho, salvo a live, certo, gente? Coloco no feed, depois eu faço a edição e a gente volta para responder essas 3 perguntas, você topa? Pode ser? Muito bem. Pode ser. Gente, vocês também topam? Vamos fazer isso? Porque aí volta com calma e aí já responde a pergunta de Amanda, como evitar o platô. O Alas compartilha mais, certo? Bianca colocou aqui vários elogios, dizendo que é sua fã, eu também sou. João também disse aqui que Jeane, essas lives são maravilhosas. Também acho, João. Então, Lúcio, estou encerrando aqui e volto, certo? Entro de novo e aí nós vamos responder a vocês com tranquilidade mais uma vez, tá certo? Porque eu tenho que deixar a Ludmila falar, gente. Eu vou assistir essa live 10 vezes, façam a mesma coisa, viu? Então eu estou encerrando e volto, tá certo? Responde a minha. Pedro, você, por favor, coloca de novo, porque entraram várias. Eu vou fechar e volto, tá certo? Me dê 1 minuto, 1 minuto. Fica aí, Ludmila, fiquem aí, tá certo? Vou encerrar e volto.